A garra afiada rasgou o ar noturno, acertando o ombro de Elara com uma dor lancinante que a fez tropeçar na neve fofa. O uivo da matilha ecoava pelas árvores ancestrais da floresta de Eldred, um coro selvagem de fúria e fome que a perseguia como uma maldição viva. Seu coração martelava no peito, o corpo humano frágil demais para a transformação que ela tanto ansiava, mas que nunca vinha completa. Atrás dela, os lobos da matilha de ferro negro avançavam, seus olhos amarelos brilhando na escuridão, liderados pelo beta cruel, Thorn, cujos dentes expostos prometiam uma morte lenta. "Corra, fraca!" rosnou Thorn, sua voz um grunhido gutural que reverberava pelas colinas geladas. Ele era o executor da matilha, o braço direito do alfa ausente, e Elara sabia que ele a caçava não por esporte, mas por ordem. Ela era a ovelha negra, a loba que nascera com o instinto diluído, incapaz de se transformar plenamente sob a lua cheia. Anos de humilhações, de ser relegada às bordas do acampamento nas montanhas de Grimshaw, culminavam agora nessa emboscada. O vento cortante carregava o cheiro de sangue, o dela própria, escorrendo quente pelo braço ferido. Elara mergulhou entre as raízes retorcidas de um carvalho antigo, o chão úmido da floresta sugando suas botas enlameadas. A floresta de Eldred era um labirinto de sombras e névoa, com trilhas que serpenteavam até os penhascos de pedra negra que guardavam os segredos da matilha. Ela conhecia cada canto dali, pois era ali que se escondia das noites de caça, onde os outros lobos se fortaleciam em sua ferocidade primal. Mas naquela noite, o ar estava carregado de algo mais sombrio, o cheiro de intrusos. Não eram apenas os de ferro negro. Havia um aroma novo, dominante, como terra remexida após uma tempestade, misturado ao almíscar de um alfa supremo. Um salto poderoso a derrubou de joelhos. Thorn a prensou contra o tronco gelado, suas garras cravadas em seu ombro, o peso de seu corpo peludo a imobilizando. Os outros lobos formaram um círculo ao redor, seus rosnados um rugido coletivo que fazia as folhas tremerem. "Você é uma vergonha para nós, Elara", cuspiu ele, os olhos faiscando com desprezo. O Alpha Kyle ordenou sua eliminação, sem fraquezas na matilha. Transforme-se se puder, ou morra como humana. O pânico subiu pela garganta dela, mas Elara não gritou. Em vez disso, ela cravou os dentes no braço de Thorn, o gosto metálico de sangue lupino inundando sua boca. Ele uivou de surpresa, recuando o suficiente para ela se libertar e correr novamente, o ferimento latejando como fogo. Seus pulmões ardiam, o frio da noite de outono nas montanhas de Grimshaw infiltrando-se em seus ossos. Ela avistou as luzes distantes do vilarejo de Stonebrook, um aglomerado de cabanas de madeira, e forjas fumegantes, onde humanos e lobos conviviam em uma trégua frágil, mas Thorn e sua matilha a alcançariam antes. De repente, um rugido ensurdecedor cortou o ar, parando os perseguidores em seco. Não era um uivo comum, era o chamado de um rei, profundo e ressonante, que fez o chão vibrar. Dos penhascos elevados surgiu uma figura imponente. Um lobo colossal negro como a meia-noite, com olhos de âmbar que perfuravam a escuridão. Ele saltou com graça letal, aterrissando entre Elara e a matilha, seu corpo se contorcendo em uma transformação fluida de volta à forma humana, alta, musculosa, marcada por cicatrizes antigas que contavam histórias de batalhas épicas. "Parem", trovejou a voz do homem, ecoando como um trovão. Ele era Darius, o rei alfa das matilhas do norte, soberano das terras selvagens que se estendiam das colinas de Frost até os vales ocultos. Seu casaco de pele de urso balançava ao vento, e o ar ao seu redor parecia carregado de autoridade primal. Thorn recuou, o pelo eriçado, mas seus olhos traíam o medo. "Essa loba está sob minha proteção agora." Elara ofegou apoiando-se em uma árvore, o mundo girando. Ela o vira uma vez, anos atrás, durante uma assembleia nas ruínas de Eldor, quando as matilhas se reuniam para negociações de território. Darius era lenda, o alfa que unificara clãs rivais que caçara os caçadores humanos nas noites de lua vermelha, cuja mordida podia selar lealdades eternas. Por que ele interferiria por ela, a mais fraca? Thorn rosnou desafiador.
Ela é de ferro negro, rei. Uma aberração. Kael a condenou. Darius se aproximou, ignorando o Beta, seus olhos fixos em Elara. Havia algo neles, não piedade, mas uma fome calculada, como se ele visse além da fraqueza dela para o potencial enterrado. Kael erra em julgar. Eu sinto o sangue antigo nela. Ela não é fraca, é única, e de agora em diante ela é minha. Os lobos de ferro negro murmuraram, mas nenhum ousou avançar. Darius estendeu a mão para Elara, sua palma calejada e quente contrastando com o frio noturno. Relutante, ela a pegou, sentindo uma faísca de energia percorrer seu corpo. O toque de um alfa verdadeiro, despertando instintos adormecidos. Venha comigo, murmurou ele. Baixo o suficiente para que só ela ouvisse. As montanhas de Grimshaw não são mais seu lar. Você renascerá nas minhas terras, nos territórios de Shadowridge, onde os fracos se tornam rainhas. Enquanto eles se afastavam, a matilha de Thorn uivando em frustração ao fundo, Elara sentiu o peso da mudança. O ferimento em seu ombro latejava, mas pela primeira vez havia esperança misturada à dor. Darius não a salvara por bondade. Ela via nos olhos dele o cálculo de um rei que precisava de uma rainha para fortalecer sua linhagem. Nas sombras da floresta, sob o luar implacável, o destino de Elara começava a se transformar, de presa para algo muito mais perigoso. Mas Thorn observava das árvores, seus olhos prometendo vingança. A matilha de ferro negro não esqueceria essa humilhação, e as colinas de Frost ecoariam com o conflito que se aproximava. Elara apertou a mão de Darius, ignorando o tremor em suas pernas. Ela era a mais fraca, por enquanto. O vento uivante das colinas de Frost chicoteava o rosto de Elara enquanto ela cavalgava ao lado de Darius. Os cascos dos cavalos ecoando como trovões abafados na trilha estreita que serpenteava pelas encostas rochosas. A lua cheia pairava alta, banhando as pedras irregulares em um brilho prateado que tornava cada sombra uma ameaça viva. Seu ombro latejava, o sangue coagulado grudando a camisa rasgada à pele, mas ela se recusava a mostrar fraqueza. Darius cavalgava à frente, sua silhueta imponente cortando a noite como uma lâmina, mas ele virava a cabeça ocasionalmente, os olhos âmbar fixos nela, com uma intensidade que a fazia estremecer. Não de medo, mas de algo mais primal, um chamado que ecoava em suas veias diluídas. Eles haviam deixado a floresta de Eldridge para trás horas antes, mas o cheiro de Thorn ainda pairava no ar, misturado ao suor dos cavalos e ao aroma terroso de Darius. Por quê? Perguntou ela finalmente, a voz rouca cortando o silêncio opressivo. O cavalo dela tropeçou em uma raiz exposta, e ela se agarrou à crina, o corpo exausto protestando contra o ritmo implacável. Você é o rei Alfa. Matilhas inteiras se curvam a você. Por que arriscar uma guerra por uma loba que nem transforma direito? Darius desacelerou, guiando seu garanhão para um platô de granito negro que se estendia como uma sentinela sobre o vale abaixo. As colinas de Frost eram um emaranhado de picos afiados e ravinas profundas, onde o vento carregava ecos de uivos antigos, e as matilhas rivais marcavam território com sangue e garras. Ele desmontou com fluidez, estendendo a mão para ajudá-la, mas Elara ignorou, deslizando para o chão com as pernas trêmulas. O frio mordia sua pele, e ela sentiu o instinto lupino lutando para emergir, um formigamento fraco nas pontas dos dedos, nada mais. Porque eu vejo o que Kael ignora, respondeu ele, a voz grave como o rugido de uma cachoeira distante. Seus olhos percorreram o ferimento dela, e ele se aproximou, rasgando um pedaço de sua própria capa para enfaixar o ombro com mãos firmes, mas gentis. O toque dele era elétrico, despertando um calor que subia por sua espinha, como se o sangue alfa dele chamasse o dela para se rebelar contra a fraqueza. Você carrega o traço da linhagem antiga, Elara, aquela que une clãs, não os divide. Ferro Negro te caça porque teme o que você poderia se tornar. Eu construo impérios com o que os outros descartam. Ela recuou um passo, o coração acelerado não só pelo toque, mas pela verdade crua em suas palavras. Nas montanhas de Grimshaw, ela fora a Hellis, a que limpava as peles e cozinhava para os caçadores,
enquanto os outros se transformavam em bestas gloriosas sob a lua. Seu pai, um lobo errante morto por humanos anos antes, deixara nela um legado quebrado, instintos que surgiam em flashes nunca completos. Você me quer como troféu, rebateu ela, os olhos estreitados. Uma rainha para parir filhotes fortes e legitimar seu reinado. Não sou tola, Darius. Ele riu, um som baixo e perigoso que ecoou pelas colinas, fazendo os cavalos relincharem inquietos. Troféu? Não. Aliada. As matilhas do norte estão fragmentadas. Os vales ocultos fervem com disputas por caça. E rumores de humanos armados nas bordas de Shadow Ridge chegam a mim como veneno. Kael e sua Ferro Negro são apenas o começo. Eles vão se aliar a outros para me derrubar. Você, com seu sangue único, pode ser a ponte. Ou a lâmina que corta os traidores. O ar ficou mais pesado de repente, carregado com o cheiro de fumaça e metal, sentinelas de Darius, lobos leais que emergiram das sombras dos penhascos como fantasmas. Eram 6, formas musculosas em peles e armaduras improvisadas de couro endurecido, olhos vigilantes varrendo a escuridão. O líder, um beta chamado Riven, com cicatrizes cruzando o rosto como mapas de batalhas passadas, inclinou a cabeça em saudação. Majestade, os batedores avistaram rastros de ferro negro nas ravinas inferiores. Thorne não desiste fácil. Darius assentiu, o maxilar tenso. Reforcem as trilhas para Shadow Ridge. Elara viaja comigo. Qualquer um que se aproxime dela morre. Seus olhos voltaram para ela, suavizando por um instante. Descanse aqui. Amanhã chegamos ao forte de Iron Peak, minha fortaleza nas bordas de Shadow Ridge. Lá você treinará. Seu instinto não está morto, só adormecido. Elara sentou-se em uma rocha fria, o corpo protestando enquanto observava os sentinelas se dispersarem como névoa. Shadow Ridge era lenda entre as matilhas, uma rede de vales escondidos e florestas densas, onde Darius reinava de um forte esculpido na montanha, com muralhas de pedra que resistiam a invernos eternos e invasões humanas. Mas era também um ninho de intrigas, onde alfas rivais sussurravam contra o rei e lobos exilados tramavam nas sombras. Ela sentiu uma pontada de dúvida. E se ele estivesse errado? E se sua fraqueza contaminasse tudo? A noite avançou e, enquanto Darius montava a guarda, Elara fechou os olhos, o sono vindo em fragmentos agitados. Sonhos de garras e uivos a atormentavam, mas entre eles, flashes de transformação. Seu corpo se alongando, ossos estalando em uma dança de poder. Acordou com o sol nascente tingindo as colinas de vermelho, o ombro menos dolorido, mas o ar carregado de tensão. Darius já estava no cavalo, estendendo a mão dessa vez com urgência. Ande. Os ventos mudam. Sinto Thorne se aproximando. Eles galoparam pelas encostas descendentes, o terreno se abrindo para os vales verdejantes de Shadow Ridge, onde rios de águas geladas cortavam a terra fértil e cabanas isoladas pontuavam as colinas como olhos vigilantes. Mas o cheiro de intrusos crescia. Não só lobos, mas algo pior. O fedor de armadilhas humanas, cordas e ferro escondidos nas trilhas. Elara apertou as rédeas, o instinto finalmente despertando em um rosnado baixo na garganta. Pela primeira vez, ela sentiu o poder de Darius fluindo para ela como uma mordida que selava um pacto. De repente, um estalo ecoou. Uma emboscada. Flechas assobiavam do alto das rochas, uma cravando-se no flanco do cavalo de Darius, que relinchou e tombou. Ele rolou para o lado, transformando-se parcialmente em um borrão de garras e presas, enquanto Elara desmontava e se agachava atrás de uma pedra. Atiradores humanos, aliadas de Ferro Negro, surgiram das sombras, rifles reluzindo ao sol fraco. "Pelo Alpha Kael!" gritou um deles, disparando novamente. Darius rugiu, saltando sobre o primeiro atirador, garras rasgando carne em um jorro de sangue. Elara, o coração disparado, sentiu o formigamento se intensificar, não uma transformação completa, mas o suficiente para que suas unhas se alongassem em garras rudimentares. Ela atacou o segundo homem, cravando-as em seu braço, o gosto de vitória misturado ao pavor. Juntos, eles derrubaram os emboscadores, o vale ecoando com gritos abafados e o cheiro metálico de morte.
Ofegante, Elara olhou para Darius coberto de sangue inimigo, os olhos brilhando com aprovação. Veja, murmurou ele, limpando a lâmina improvisada de uma adaga. Você é mais do que pensa, mas isso foi só o começo. Thorn virá com tudo agora. Enquanto seguiam para o forte de Iron Peak, visível ao longe como uma fortaleza de pedra cinzenta contra o céu nublado, Elara sentiu o laço se apertar. Não só de sobrevivência, mas de algo perigoso, uma lealdade que poderia elevá-la ou destruí-la. As matilhas do norte observavam, e o equilíbrio de poder tremia nas fundações de Shadow Ridge. As muralhas imponentes do forte de Iron Peak erguiam-se como dentes de granito contra o céu carregado de nuvens, o vento uivante das colinas de Frost carregando o eco distante de uivos que pareciam alertas de guerra. Elara desmontou do cavalo exausto, as pernas ainda trêmulas do confronto nas trilhas, o cheiro de sangue humano grudado em sua pele como uma marca indelével. Darius saltou ao lado dela, sua presença uma âncora sólida em meio ao caos, mas os guardas nas torres, lobos em forma humana, armados com lanças de ferro forjado e olhos afiados como lâminas, os fitaram com desconfiança. Um deles, uma fêmea alta com tranças entrelaçadas de couro e cicatrizes frescas no pescoço, rosnou baixo, o nariz farejando o ar. Intrusa, murmurou ela, os dentes à mostra. Cheira a ferro negro. Majestade, isso é loucura. Trazer uma traidora para o coração de Shadow Ridge. Darius ergueu a mão, silenciando-a com um olhar que fez o ar vibrar de autoridade primal. Ela é minha escolhida, Lyra. Qualquer dúvida é dúvida ao rei. Abram os portões. Os portões rangeram, revelando o pátio interno. Um vasto quadrilátero de pedra polida pelo tempo, cercado por cabanas de madeira reforçada e forjas onde o clangor de martelos ecoava como batidas de coração acelerado. Lobos da matilha de Darius, sentinelas, caçadores e artesãos pararam suas tarefas, olhos curiosos e hostis fixos em Elara. Ela sentiu o peso daqueles olhares, como garras invisíveis testando sua fraqueza, o instinto lutando para se afirmar em um rosnado que mal escapou da garganta. Eles atravessaram o pátio até a grande sala central, um salão escavado na rocha da montanha, iluminado por tochas crepitantes que lançavam sombras dançantes nas paredes gravadas com marcas de território ancestral. O ar era denso, com o aroma de peles curtidas, carne assada e o suor de corpos em alerta constante. Darius guiou Elara a uma mesa longa de carvalho escuro, onde betas e alfas subordinados já se reuniam, suas posturas tensas denunciando as intrigas que fervilhavam nas veias de Shadow Ridge. Riven, o beta de antes, inclinou a cabeça, mas seus olhos traíam uma faísca de ciúme ao ver Elara ao lado do rei. Relatórios primeiro, ordenou Darius, sentando-se à cabeceira, sua voz cortando o murmúrio como uma garra. Elara ficou de pé ao lado dele, o ombro enfaixado latejando, mas ela ergueu o queixo, recusando-se a se encolher. Os rastros de Thorn se aproximam das ravinas externas. Humanos armados, como os que emboscamos, são peões de Kael. Ele testa nossas defesas buscando fraquezas. Um alfa mais velho, Garrick, com barba grisalha e mãos calejadas de décadas de caçadas, bateu o punho na mesa. E essa fraqueza está aqui, majestade. Uma loba de ferro negro. Seu sangue é veneno. Ouvi os rumores. Ela não transforma. Como pode ser rainha quando mal segura uma lança? O salão explodiu em rosnados de concordância, lobos se inclinando para a frente, presas reluzindo à luz das tochas. Elara sentiu o calor subir ao rosto, o instinto primal se agitando como uma fera enjaulada, um formigamento nas veias, mas nada além disso. Ela apertou os punhos, unhas cravando nas palmas, o gosto amargo de humilhação enchendo a boca. Darius se levantou devagar, sua silhueta eclipsando a luz, e o silêncio caiu como uma lâmina. Silêncio! Trovejou ele, os olhos âmbar varrendo a sala, forçando submissão. Elara carrega o traço da linhagem de Eldor, o sangue que uniu as matilhas ancestrais. Kael a caça porque teme isso. Eu a trago para fortalecer Shadow Ridge, não para dividi-la. Ela será treinada, testada, e quem questionar minha escolha questiona o rei. Seus olhos se voltaram para ela, suavizando por um instante.
uma promessa silenciosa de que ele via além da fraqueza. Amanhã, no Anfiteatro das Sombras, ela provará seu valor. A reunião se dissolveu em murmúrios tensos, mas Elara sentiu os olhares persistirem enquanto Darius a levava por corredores estreitos até aposentos privos. Uma câmara aquecida por uma lareira rugente, com peles espalhadas no chão de pedra e uma janela que dava para os vales enevoados de Shadowridge. O forte era um labirinto de túneis e salas, escavados nas entranhas da montanha para resistir a invernos brutais e invasões, mas ali, no isolamento, o ar parecia carregado de algo mais íntimo. Você não precisava me defender assim, disse ela, virando-se para ele enquanto ele trancava a porta de ferro. O ferimento latejava, mas era o peso emocional que a sufocava. Eles têm razão. Eu sou fraca. Numa emboscada hoje mal consegui me defender. Como posso ser sua rainha? Darius se aproximou. O cheiro dele, terra, fumaça e poder, envolvendo-a como um abraço invisível. Ele ergueu o queixo dela com dedos gentis mas firmes, forçando-a a encará-lo. Fraqueza é o que Kael impõe. Eu vejo força no que resiste. Seu sangue responde ao meu. Sinta isso. Ele pressionou a palma contra o peito dela, e um calor se espalhou, despertando o formigamento em seus ossos. Não uma transformação plena, mas um vislumbre de presas alongando, garras se formando. Elara ofegou, o corpo tremendo com a proximidade, o laço entre eles se apertando como uma mordida que selava destinos. Treine comigo, murmurou ele, a voz rouca de urgência. Não como troféu, mas como igual. Shadowridge precisa de uma rainha que una, não que obedeça cegamente. Mas Thorn vem. Sinto sua fúria nas brisas. Se ele invadir, você lutará ao meu lado. Eles treinaram ali mesmo, na câmara, Darius guiando-a em movimentos fluidos, garras contra garras, rosnados ecoando nas paredes. Elara tropeçava, o corpo humano limitando-a, mas cada toque dele alimentava o instinto adormecido, flashes de ferocidade surgindo em seus olhos. Suor escorria por sua pele, misturado ao cheiro de desejo primal, e por um momento o mundo se reduziu a eles dois, alfa e loba, predador e presa se tornando aliados. Mas o descanso foi breve. Um golpe na porta os interrompeu, Riven ofegante com olhos arregalados. Majestade, batedores confirmam. Thorn e uma dúzia de ferro negro escalam as ravinas. Eles trazem aliados, lobos exilados de clãs menores, sedentos por vingança. Atacam ao amanhecer. Darius rosnou, o corpo se tensionando para a transformação parcial, presas brilhando. Reúnam a matilha. Elara, fique aqui, é seguro. Não, rebateu ela, o instinto finalmente rugindo alto o suficiente para desafiá-lo. Se sou sua rainha, luto como uma. Deixe-me provar. Ele hesitou, os olhos encontrando os dela em um misto de orgulho e preocupação, mas assentiu. Enquanto saíam para o pátio, o forte despertando em um frenesi de uivos e armas sendo afiadas, Elara sentiu o laço se solidificar, uma lealdade forjada em sangue e fogo. Mas nas sombras das muralhas, um par de olhos observava. Garrick, o alfa grisalho, sussurrando com lira, uma traição se tecendo como teias nas trevas de Shadowridge. O amanhecer traria não só batalha, mas a verdadeira prova de Elara, e o preço de ascender de fraca a rainha. O sol nascente tingia as muralhas do forte de Iron Peak de um vermelho sangrento, como se o céu profetizasse o banho de sangue que se aproximava. Elara correu pelo pátio de pedra irregular, o coração martelando em um ritmo selvagem que ecoava os uivos distantes da matilha de Darius se mobilizando. O ar estava carregado com o cheiro de ferro aquecido nas forjas e o suor acre de lobos em alerta, mas sob tudo isso, o fedor de intrusos, Thorn e sua horda de ferro negro, misturado ao ranço rançoso de exilados famintos. Ela apertou a lança improvisada em sua mão, as garras rudimentares ainda formigando nas pontas dos dedos, um eco fraco do poder que Darius despertara nela durante o treinamento noturno. Darius liderava à frente, sua forma parcialmente transformada, presas expostas, músculos inchados sob a pele, olhos âmbar flamejando como brasas. Flanqueiem as ravinas,
rugiu ele para Riven e os sentinelas, que se espalharam como sombras vivas pelas escadas de pedra que subiam as encostas. O forte era uma fortaleza viva, com túneis que se ramificavam para armadilhas ocultas nas entranhas da montanha, mas Thorn escolhera o amanhecer para atacar, quando a lua ainda sussurrava fraqueza aos ossos. Elara seguiu Darius até a muralha externa, o vento cortante das colinas de Frost chicoteando seu rosto, carregando o primeiro rosnado inimigo, um coro gutural que fazia o chão tremer. De repente, eles surgiram das ravinas inferiores, uma dúzia de lobos de ferro negro, pelagens desgrenhadas e olhos selvagens, liderados por Thorn, cuja silhueta colossal se destacava como uma besta saída das lendas das montanhas de Grimshaw. Ao lado dele, exilados de clãs menores rosnavam, suas formas magras e famintas, prometendo uma ferocidade desesperada. Flechas e lanças voaram primeiro, cravando-se nas muralhas com estalos secos, uma acertando o ombro de um sentinela, que caiu gritando, o sangue espirrando na pedra fria. Darius saltou da muralha, transformando-se em pleno ar em um lobo negro imenso, garras rasgando o ar enquanto colidia com o primeiro atacante, presas afundando em carne e osso, com um som úmido e nauseante. Elara não hesitou. Seu instinto, alimentado pelo laço com Darius, rugiu alto o suficiente para impulsioná-la para a frente. Ela desceu a escada em zigue-zague, a lança erguida, e enfrentou um exilado que pulou sobre ela como uma sombra faminta. O impacto a jogou contra o chão rochoso, o ar escapando de seus pulmões em um gemido, mas ela cravou as garras no flanco dele, sentindo a pele se romper e o sangue quente jorrar sobre suas mãos. Fraqueza, rosnou o exilado, os dentes à mostra, mas Elara girou o corpo, usando o peso dele contra si mesma, para arremessá-lo contra uma rocha afiada. O crânio dele rachou com um estalo e ele caiu inerte, os olhos vidrados fixos no céu. O caos se espalhou pelo pátio como fogo selvagem. Lobos colidiam em um turbilhão de garras e presas, o clangor de armas misturando-se a uivos de dor e fúria. Darius derrubava 2 de ferro negro de uma vez, seu rugido ecoando pelas encostas, mas Thorn o mirava diretamente, circulando com passos calculados, os olhos amarelos faiscando com ódio pessoal. "Você roubou o que é nosso, rei", cuspiu Thorn, sua voz um grunhido distorcido, enquanto se transformava parcialmente. Garras estendidas como foices. Ele investiu, colidindo com Darius em uma explosão de força bruta que os rolou pela terra enlameada, presas se chocando em faíscas de saliva e sangue. Elara se levantou, o corpo latejando com cortes superficiais, e correu para ajudar, mas uma figura familiar bloqueou seu caminho. Lyra, a sentinela traidora, com uma lança erguida e um sorriso cruel nos lábios. "Você não pertence aqui, intrusa", sibilou ela, os olhos traçando uma traição que Elara agora via clara como o amanhecer. Garrick surgira atrás, seu corpo grisalho se contorcendo em transformação, uma aliança sombria com ferro negro selada nas sombras do forte. "O rei é fraco por você. Shadowridge precisa de força pura, não de aberrações." O golpe de Lyra veio rápido, a lança cortando o ar, mas Elara desviou por instinto, o formigamento em suas veias se intensificando em uma onda de adrenalina primal. Ela contra-atacou com a própria arma, cravando a ponta no braço de Lyra, que uivou e recuou, sangue escorrendo pelo couro. Garrick avançou então, suas garras mirando o pescoço dela, mas Elara rolou para o lado, sentindo o laço com Darius pulsar como um coração compartilhado, uma faísca de poder que alongou suas unhas em garras verdadeiras pela primeira vez, afiadas o suficiente para rasgar a carne do alfa traidor. Ele grunhiu de surpresa, caindo de joelhos enquanto ela o prensava contra o chão, a lança pressionada contra sua garganta. "Por quê?", exigiu Elara, a voz rouca de fúria e exaustão, o suor misturando-se ao sangue em seu rosto. Garrick cuspiu, os olhos flamejando. "Darius unifica demais. Kael oferece territórios reais. Você é o elo fraco que nos destrói." Um rugido final cortou o ar. Darius emergira vitorioso, Thorn caído a seus pés com o pescoço rasgado,
o beta de ferro negro ofegando sua última respiração em uma poça de sangue. Os exilados restantes fugiam para as ravinas, uivos de derrota ecoando pelas colinas. Darius correu até Elara, derrubando Garrick com um golpe que quebrou ossos, e arrastou o traidor para o centro do pátio, onde os sobreviventes da matilha se reuniam, olhos chocados e leais fixos no rei. Traidores! Trovejou Darius, sua forma humana retornando em um tremor de músculos, o peito arfando. Ele ergueu Garrick pelo colarinho, expondo a traição para todos verem. Lyra, ferida e acuada, rosnou, mas baixou a cabeça em submissão forçada. Vocês questionam minha rainha e enfraquecem Shadowridge. Elara lutou como uma de nós, melhor que muitos. Seu sangue prova lealdade. Elara ficou de pé ao lado dele, o corpo exausto mas erguido, as garras retraindo lentamente enquanto o instinto se acalmava. Os lobos murmuraram, o respeito nascendo em olhares que antes eram hostis. Riven aproximou-se, inclinando a cabeça em deferência genuína. Ela salvou o flanco, majestade. Thorne cairia sem ela, distraindo os traidores. Darius virou-se para Elara, os olhos âmbar suavizando em meio ao caos, uma mão calejada tocando seu ombro ileso. O toque reacendeu o laço, um calor que curava mais que qualquer erva. Você provou, Elara, não mais a fraca, minha rainha. Mas enquanto os corpos eram arrastados para as forjas para queimar e os feridos uivavam em agonia nos túneis de cura, Elara sentiu uma sombra persistir. Rumores de mais aliados de Kael nas bordas de Shadowridge chegavam com os batedores. E o forte, agora manchado de sangue, ecoava com o custo da vitória. O laço com Darius se aprofundava, uma mistura de lealdade e desejo primal que a aterrorizava e fortalecia. Mas as colinas de Frost sussurravam de guerras maiores. Thorne estava morto, mas Ferro Negro vingaria, e as intrigas dentro das muralhas provavam que rainhas ascendiam sobre ossos de traidores. Elara apertou a mão de Darius, o amanhecer dando lugar a um dia cinzento, sabendo que sua transformação mal começara, e o preço seria pago em sangue fresco. O crepúsculo caía sobre o forte de Iron Peak como uma mortalha cinzenta, o sol poente lançando sombras longas que se estendiam pelas muralhas manchadas de sangue seco. Elara sentia o peso da vitória, misturado ao fedor de morte que ainda pairava no ar, os corpos dos traidores e inimigos arrastados para as forjas externas, onde chamas rugiam, devorando carne e osso em um crepitar incessante. Seu corpo doía a cada passo, cortes superficiais ardendo como brasas, o ombro ferido latejando sob o curativo improvisado. Mas era o olhar de Darius que a ancorava. Aqueles olhos âmbar agora carregados de uma intensidade que ia além da batalha. Um chamado primal que ecoava em suas veias como um uivo distante. Eles se retiraram para a câmara privativa no coração do forte, o corredor de pedra ecoando com os passos pesados de sentinelas que reforçavam as patrulhas. O ar dentro era mais quente, impregnado pelo cheiro de ervas curativas e peles aquecidas pela lareira. Mas a tensão persistia, um zumbido baixo como o prelúdio de uma tempestade. Darius trancou a porta de ferro com um clangor final, virando-se para ela com o peito ainda marcado por arranhões frescos, o suor secando em sua pele bronzeada. Você lutou como uma rainha hoje, murmurou ele, a voz rouca de exaustão e algo mais profundo, uma fome que não era só por sangue. Ele se aproximou, os dedos traçando o curativo em seu ombro, o toque enviando faíscas de calor que despertavam o formigamento em seus ossos. Um vislumbre de transformação que agora surgia com mais frequência, como se o laço entre eles estivesse reescrevendo sua essência diluída. Elara recuou um passo, o coração acelerado não só pelo toque, mas pela vulnerabilidade que ele expunha. Rainha, rebateu ela, os olhos estreitados, a voz tremendo de dúvida e raiva residual. Eu matei traidores, sim, mas vi o medo nos olhos da matilha. Eles me aceitam por medo de você, não por mim. E Kael, ele não para. Seus batedores dizem que Ferro Negro se reúne nas bordas de Shadowridge, com mais aliados. Isso não acaba com uma batalha. Darius assentiu, o maxilar tenso enquanto se sentava na borda da cama de peles grossas, convidando-a com um gesto.
Ela hesitou, mas cedeu, o corpo exausto colapsando ao lado dele, o calor de sua proximidade, um bálsamo contra o frio que se infiltrava pelas frestas da montanha. As colinas de Frost sussurravam lá fora, ventos carregando ecos de uivos que podiam ser sentinelas ou espiões. Kael é um alfa tolo, disse ele, a mão deslizando para a dela, entrelaçando os dedos em um gesto que selava mais que palavras. Ele caça territórios com garras cegas, enquanto eu construo alianças. Mas você tem razão. A guerra vem. Amanhã enviarei emissários aos vales ocultos para unir clãs neutros. Seu sangue, Elara, o traço de Eldor pode ser a chave. Prove a eles que não é fraqueza, mas equilíbrio, o que une matilhas fragmentadas. Ela puxou a mão de volta, levantando-se para andar pela câmara, as sombras das tochas dançando em seu rosto como fantasmas de sua antiga vida nas montanhas de Grimshaw. Lá, ela fora a Hellis, forçada a mendigar migalhas de respeito, o instinto preso em um corpo que traía sua herança lupina. Aqui em Shadowridge, o forte pulsava com vida, túneis ecoando com o treinamento de jovens lobos, forjas forjando lâminas para a caça iminente. Mas a traição de Garrick e Lyra ainda ardia como uma ferida aberta. Lyra fora arrastada para as masmorras, acorrentada em uma cela úmida nas entranhas da montanha. Mas Garrick, ele escapara no caos, ferido mas vivo, provavelmente correndo para Kael com os segredos do forte. E se eu falhar? Confessou ela, virando-se para ele, os olhos úmidos de uma emoção que odiava mostrar. Meu pai era um errante, morto por humanos porque não transformou a tempo. E se eu for só? Isso? Uma aberração que destrói tudo? Darius se ergueu como uma sombra imponente, cruzando a distância em 2 passos e puxando-a para si, os braços envolvendo-a em um abraço que era ao mesmo tempo prisão e salvação. O cheiro dele, terra remexida, sangue e poder alfa, inundou seus sentidos, e pela primeira vez Elara não resistiu, deixando o corpo relaxar contra o dele, sentindo o pulsar sincronizado de seus corações. Você não é ele, sussurrou Darius contra seu cabelo, a respiração quente em sua nuca. Seu sangue responde ao meu porque é forte o suficiente para evoluir. Sinta isso. Ele mordeu levemente o lóbulo de sua orelha, não para ferir, mas para despertar. E um rugido baixo escapou da garganta dela, o formigamento se espalhando como fogo líquido, ossos estalando em um quase transformation que a deixou ofegante, garras se alongando o suficiente para raspar sua pele. O momento se estendeu, carregado de tensão primal, os lábios dele encontrando os dela em um beijo feroz que selava o laço. Não como troféu, mas como iguais instintos se entrelaçando em uma dança de lealdade e desejo. Elara correspondeu, as mãos cravando em suas costas, traçando cicatrizes antigas que contavam de guerras passadas, o mundo reduzindo-se àquele quarto aquecido, ao som da lareira crepitando e ao vento uivante lá fora. Mas o idílio foi interrompido por um golpe urgente na porta. Riven, a voz abafada, mas urgente. Majestade, emissários retornam das ravinas. Kael envia um desafio formal, uma assembleia nas ruínas de Eldor ao luar, para disputar Shadowridge. Ele traz clãs aliados, recusa e declara guerra total. Darius se afastou relutante, os olhos flamejando com fúria calculada, enquanto abria a porta. Riven entrou, o rosto suado, entregando um pergaminho amassado marcado com o selo de ferro negro, uma garra sangrenta. Elara leu por cima do ombro dele, o estômago revirando. Kael exigia a rendição de Elara como prova de fraqueza, ou enfrentaria invasão em massa. Ele me usa como isca, murmurou ela, o instinto rugindo em desafio. Não vou me esconder. Nem eu permitirei, rosnou Darius, amassando o pergaminho em seu punho. Ele virou-se para Riven. Prepare a matilha para a jornada. Partimos ao amanhecer para as ruínas de Eldor. Elara lutará ao meu lado. Ela é a prova viva de que Shadowridge não se curva. Riven assentiu, saindo para transmitir as ordens, o forte despertando em um frenesi de uivos e passos apressados. Enquanto a noite avançava, Elara e Darius planejavam na câmara, mapas de couro desenrolados sobre a mesa,
traçando rotas pelas colinas de Frost até as ruínas antigas, um anfiteatro de pedra erodida onde matilhas ancestrais selavam pactos com sangue. O ar estava carregado de expectativa, o laço entre eles agora uma força tangível, fortalecendo o instinto dela a cada toque, cada olhar. Mas nas sombras dos vales de Shadow Ridge, batedores relatavam movimentos. Exilados se juntando a Kyle, humanos armados nas bordas, e o fantasma de Garrick sussurrando traições. Elara sentiu o peso da coroa invisível, rainha não por nascimento, mas por batalhas vencidas, sabendo que as ruínas de Eldor trariam não só um confronto, mas o teste final de sua transformação. O luar as esperava, impiedoso, e com ele, o destino de matilhas inteiras pendurado em garras afiadas. O luar implacável banhava as ruínas de Eldor como uma lâmina prateada, transformando as pedras erodidas em sentinelas silenciosas que guardavam os segredos ancestrais das matilhas. Elara cavalgava ao lado de Darius, o vento cortante das colinas de Frost carregando o cheiro de terra úmida e tensão primal, enquanto a matilha de Shadow Ridge avançava em formação cerrada pelas trilhas sinuosas que levavam ao anfiteatro natural. Seu coração martelava como um tambor de guerra, o corpo ainda marcado pelas batalhas recentes, cortes cicatrizando em linhas rosadas, o instinto formigando sob a pele como uma fera prestes a romper as correntes. Os cavalos relinchavam inquietos, sentindo a proximidade do confronto. E ao longe, uivos rivais ecoavam das sombras, um coro de desafio que fazia o ar vibrar. Eles desmontaram na borda do anfiteatro, uma vasta cratera de rocha cinzenta cercada por colunas caídas e raízes retorcidas que serpenteavam como veias expostas da terra. O centro era um círculo de pedras planas, marcado por sulcos antigos de sangue seco, onde alfas selavam pactos ou derramavam o deles em disputas territoriais. Darius ergueu a mão, sinalizando para Riven e os sentinelas se espalharem pelos flancos, olhos vigilantes varrendo as trevas onde ferro negro se aglomerava. Elara apertou a lança em sua mão, as garras rudimentares se alongando involuntariamente, o laço com Darius pulsando como um coração compartilhado, alimentando sua determinação. Kael emergiu primeiro das sombras opostas, uma figura colossal com pelagem grisalha e olhos amarelos que faiscavam com ódio calculado. Ao seu lado, uma dúzia de lobos de ferro negro rosnavam, flanqueados por exilados e aliados de clãs menores, formas magras e feridas, sedentas por vingança e território. Garrick estava entre eles, o alfa traidor com o braço enfaixado, um rosnado sádico nos lábios ao ver Elara. "Veja, rei", trovejou Kyle, sua voz ecoando pelas ruínas como um trovão abafado. "Você traz a aberração para as pedras sagradas. Renda-a, e Shadow Ridge permanece. Recuse, e o sangue dela inicia a guerra que engolirá os vales ocultos." Darius avançou para o centro, sua silhueta imponente cortando o luar, presas parcialmente expostas em um desafio silencioso. "Elara não é sua para julgar, Kael. Seu Beta Thorn morreu como covarde, e seus traidores provam sua fraqueza. Ela carrega o sangue de Eldor. O que une, não divide. Desafie-se ousar, mas saia com a matilha intacta, ou Ferro Negro acaba esta noite." O ar se carregou de rosnados coletivos, os lobos de ambos os lados eriçando o pelo, garras raspando a pedra em um prelúdio de violência. Elara sentiu o peso daqueles olhares, curiosidade, desprezo, medo, mas o toque de Darius em seu ombro a ancorou, infundindo força primal em suas veias. "Prove a eles", murmurou ele, baixo o suficiente para que só ela ouvisse. "Mostre o que Ferro Negro escondeu." Kael riu, um som gutural que reverberou pelas colunas, e sinalizou para Garrick avançar. O traidor saltou para o círculo, transformando-se em pleno movimento em um lobo grisalho e musculoso, garras estendidas como lâminas. "Eu a mato primeiro, como devia ter sido feito nas Grimshaw", rosnou ele, investindo contra Elara com uma ferocidade que fez o chão tremer. Ela desviou por instinto, a lança girando em um arco que cortou o ar, mas Garrick era experiente.
suas garras rasgando sua capa e abrindo um sulco sangrento em seu braço. A dor explodiu, quente e lancinante, mas em vez de recuar, Elara rosnou, o formigamento se intensificando em uma onda avassaladora. O laço com Darius, o cheiro de sangue ancestral nas ruínas, tudo convergindo em um rugido primal que ecoou de sua garganta. Seu corpo se contorceu, ossos estalando em uma transformação incompleta, mas poderosa. Presas alongando, músculos inchando sob a pele, garras verdadeiras emergindo como foices afiadas. Não era a mudança plena de um lobo puro, mas algo único. Um equilíbrio feroz que a tornava mais rápida, mais letal. Ela contra-atacou cravando as garras no flanco de Garrick, rasgando carne e tendões em um jorro de sangue que salpicou as pedras sagradas. Ele uivou recuando, mas Elara não parou, girando para golpeá-lo com a lança, a ponta perfurando seu ombro e imobilizando-o contra uma coluna. Traidor, sibilou ela, os olhos flamejando com o fogo do instinto despertado. Shadowridge não cai por você. O anfiteatro explodiu em caos. Kael rugiu uma ordem, e Ferro Negro avançou, colidindo com a matilha de Darius em um turbilhão de garras e presas. Lobos rolavam pela terra, uivos de dor misturando-se ao clangor de armas improvisadas, o luar revelando flashes de sangue e sombras dançantes. Darius enfrentava Kael diretamente. Os dois alfas em formas parciais se chocando como titãs, presas se entrechocando, garras rasgando peles grossas. Riven derrubava um exilado com um golpe preciso, enquanto sentinelas flanqueavam os invasores, forçando-os contra as raízes traiçoeiras das ruínas. Elara liberou a lança de Garrick, que caiu ofegante, e virou-se para ajudar Darius. Seu instinto guiava-a agora. O sangue de Eldor pulsando como um farol, unindo os lobos leais de Shadowridge em uma coordenação feroz. Ela saltou sobre as costas de um atacante de Kael, garras cravando em seu pescoço, o peso derrubando-o em uma poça de sangue. Kael, pressionado por Darius, rosnou em frustração, mas ao ver Elara, não mais fraca, mas uma força equilibrada que inspirava os aliados, hesitou. Seus olhos traíram o medo. O traço antigo nela não era aberração, mas ameaça à sua tirania. Darius explorou a fraqueza, mordendo o flanco exposto de Kael, presas afundando fundo o suficiente para rasgar músculo e osso. O alfa de Ferro Negro uivou, recuando com o rabo entre as pernas, ordenando a retirada, enquanto seus lobos sobreviventes fugiam para as sombras das colinas. Garrick tentou rastejar, mas Elara o prensou com o pé, os olhos fixos nos dele. Acabe com isso, murmurou Darius, ofegante, coberto de sangue inimigo. Ela assentiu, cravando a lança em seu coração com um golpe limpo, o corpo do traidor convulsionando antes de imobilizar-se. O silêncio caiu sobre as ruínas, quebrado apenas pelos gemidos dos feridos e o vento sussurrante. Os lobos de Shadowridge uivaram em vitória, um coro unificado que ecoou pelos vales ocultos, selando a lealdade. Kael fugira, Ferro Negro enfraquecido, e os clãs neutros, observando das bordas, inclinaram cabeças em deferência. O sangue de Elara provara seu valor, unindo o que a fraqueza dividira. Darius se aproximou, sua forma retornando à humana em um tremor exausto, e puxou Elara para si, os lábios encontrando os dela em um beijo marcado por sangue e triunfo. Minha rainha, sussurrou ele contra sua boca, o laço agora completo, uma transformação mútua que fortalecia ambos. Ela correspondeu, o corpo relaxando pela primeira vez, o instinto não mais adormecido, mas desperto em equilíbrio perfeito. Enquanto a matilha se reunia ao redor das pedras sagradas, acendendo fogueiras para curar os feridos e queimar os caídos, Elara olhou para as colinas distantes, onde as sombras de Shadowridge se erguiam como promessas. A guerra com Kael não acabara. Ele lamberia feridas nas Grimshaw e voltaria. Mas agora, como rainha, ela lideraria ao lado de Darius, forjando alianças com garras e lealdade. O luar suavizava, dando lugar ao amanhecer, e nas ruínas ancestrais, uma nova era nascia. Não de fraqueza, mas de poder unido, ecoando nas veias das matilhas do norte.